do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 9 do capítulo 7, diz assim: ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parece pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, lhes provando que existe. O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire. Ele, uma vez que ele a derrama com abundância por toda parte, cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer e lhe dizer: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento, aqueles antes que em um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submete às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Uma lição que nos esclarece o nosso contato com o divino. Levamos o nosso pensamento a Deus, buscando sintonizar mais uma vez com os benfeitores das nossas realidades, e que possamos, neste momento em que traremos algumas considerações acerca do ensino de Jesus para as nossas vidas, pedimos permissão para abrirmos essas tarefas em nome de Jesus, que assim seja. Dando prosseguimento à nossa pauta de estudo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Então, esse ensino que nos apresenta nos caminhos da fé, que de maneira geral nos habituamos a testemunhar a nossa fé em situações em que o desastre nos visita e somos assolados ou desolados, nos apresentamos diante do mundo e recebemos como um alvo a atenção pública,
Ou seja, nas nossas relações, as pessoas visitam-nos. Se estamos na enfermaria, no manicômio, ou numa situação mais precária, de acordo com as nossas realizações individuais. E, neste ato de experienciar a diversidade, de uma maneira de como nos comportamos, apresentamos o nosso testemunho. As crises das aflições normalmente nos alcançam no tempo das nossas necessidades. E muitas das nossas lutas por essas necessidades se apresentam de uma forma que a necessidade a conduz a essa experiência e somos, vamos dizer assim, chamados a um esforço buscando usar toda a nossa energia para transitarmos na experiência dolorosa durante este testemunho. Lembremos-nos de Jesus, preparando-se para o grande dia, adentrando a Jerusalém festiva, alvoroçada, todos sentindo uma grande alegria, e como ele disse em muitas oportunidades, não pelos milagres que ele realizou ou realizara naqueles tempos, todos aproximávamos-nos dele, e ainda hoje o fazemos, pelo alimento inesgotável que ele nos apresenta e reparte a nós outros, direciona a todos nós. E muitas dessas vezes nós não compreendemos que força é essa que nos enlaça e leva-nos a experienciar as nossas lutas, objetivando alcançar um resultado, um acolhimento de uma experiência, a vivência das nossas provações e que está alcançando um ganho pessoal intransferível de nossa parte. Mas, muitas das vezes, sem compreendermos, de fato, que móvel é este, que força é essa que nos movimenta e pela qual nós nos movimentamos acesos, confiantes, falando de Jesus, da proposta renovadora para as nossas individualidades. Mas essas situações não se apresentam unicamente em, assim, num período. Muitas vezes vão se renovando. E nós somos todos os dias chamados a buscarmos este comportamento interior da humildade, da tolerância, da compreensão, diante das ocorrências desagradáveis que nos alcançam. Em muitas delas, somos olhados com uma certa suspeição, às vezes a crítica nos chega e nos apanha, vamos dizer assim, de surpresa. Muitas vezes nós temos alguns encaminhamentos que são justos, mas não somos atendidos, compreendidos. A desatenção, o desrespeito vem ter conosco, a saúde do nosso corpo biológico se desorganiza, apresentando enfermidades de variadas situações, exigências. Eventualmente, somos chamados a ter um cuidado especial para com esse organismo. As atividades em que somos prejudicados numa transação comercial, a discórdia que assenta-se, às vezes, à nossa mesa, de uma forma robusta, não conseguimos organizar o tecido familiar de tal sorte a nos sentir
contemplados com a felicidade. Naturalmente, essa obrigação que todos nós temos diante das nossas experiências particulares, íntimas, muitas vezes no silêncio das nossas cruzadas pessoais, vamos edificando um novo comportamento, assentando sobre os nossos entendimentos uma nova compreensão, um novo olhar para os valores que até então portávamos. Criamos uma resistência diante da precariedade das nossas vivências muito particulares no resgate da nossa individualidade perante a lei. Muitas vezes os processos nos convidam a que, de fato, apresentemos-nos gentis, dóceis, confiantes, e não obstante, tendo todo este comportamento, divulgar no sentido de que, sob a égide de Jesus, o bendito amigo de todos nós, pelo qual nos apresenta o caminho até o nosso Pai, sentimos-nos, de uma certa maneira, felizes, pois daremos o testemunho das nossas experiências, na enfermidade, na desarmonia das instituições, dos lares, e por essa experienciação direta alcançaremos a nossa vitória pessoal. E não porque passamos muito adiante daqueles que convivemos, com quem convivemos, mas porque aprendemos as nossas limitações e nesse dia a dia onde enfrentamos a adversidade, a contrariedade, de uma maneira muito singela, superamos-nos nas nossas capacidades de resistir. E por este ato, em nenhum momento deixamos de demonstrar que confiamos em Jesus e revelamos isto. E, aparentemente, suportamos as grandes provações, muitas delas são grandes, mediante a nossa realidade, a nossa pequenez espiritual, mas a gente suporta as grandes como se fossem atividades do nosso cotidiano. Criamos uma resistência, internalizamos um homem novo, aceso à vivência da amorosidade de Jesus nesses dias. E se ainda enfrentamos algumas dificuldades, pelos dissabores que nos alcançam, nós temos um modelo que é Jesus, e neste modelo que nos é apresentado pelo seu comportamento, em nenhum momento desalinhado com a simplicidade, com a humildade, com o silêncio diante da adversidade. Pelo contrário, tão logo foi oportuno, atendeu e informou aqueles que estavam crucificados junto com ele, dizendo que em breve reencontrar-se-iam no mundo espiritual, no céu. E tão amoroso e tão confiante no atendimento daquele momento, pela presença dos emissários do Senhor, mas, sobretudo, sobre a certeza da imortalidade, e compreendia da ignorância de todos nós naquele cenário, do Calvário, intercedeu para que não fosse computado aqueles desalinhos
daqueles cidadãos daquele período nefasto, em que o madeiro serviu-lhe para ser crucificado e ali extinguiu-se a vida biológica, porque ele, tão pronto foi, reaparece e por 40 dias permanece junto dos apóstolos, orientando, dirimindo as dúvidas, capacitando para que todos aqueles que estavam naquele banquete espiritual daqueles dias fossem aceso em suas intimidades este vigor, para que depois, cada um a seu tempo, demonstrassem o seu testemunho da realidade do Espírito diante das pequenez ou das pequenas situações de infortúnio que alcançaram a cada um. Cada um daqueles discípulos deram testemunho da sua compreensão, do seu entendimento, e só puderam se edificar nessa experiência pelo preparo que Jesus deu-lhes durante os 3 anos, mas, sobretudo, naqueles 40 dias, certamente, em que ele renovou, primeiro, o ato da imortalidade, da realidade do Espírito que não perece junto com o corpo, mas também com o alto potencial de amor por todos e vivendo daqueles momentos de intimidade, acendeu em cada um o potencial para divulgação do Evangelho, do ensino do Reino, mas também para a vivência pessoal intransferível de cada um daqueles homens e mulheres que se reencontraram com Jesus. Tão logo retomou a vida do Espírito. Eu acho que esse é o nosso chamado de hoje, que confessar o Cristo, precisamos, mais do que palavras, precisamos ser sinceros. E por mais que sejamos convidados permanentemente pelas situações, aprendizagem que nos é oportunizado, devemos sempre nos reportar à grandeza do nosso Mestre, que, nos seus detalhes, nos apresentou a sua paciência, a sua humildade e, sobretudo, a aceitação daqueles momentos em que testemunhou a grandeza de nosso Pai e testemunhou de uma forma infame, áspera, mas, sobretudo, acende ainda em nós essa convicção de que é parte das nossas responsabilidades, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, segundo a proposta de Emmanuel, é que devemos buscar, através de uma parceria permanente, com a bondade, com a tolerância, com a compreensão, com a paciência, para que, estribados nessa compreensão, nesse entendimento, consigamos transitar diante das situações desagradáveis, diante dos infortúnios, diante desses tempos de hoje. Essa lição foi escrita há tanto tempo, vivenciada há mais de 2000 anos pelo nosso mestre, e é atualíssima, pois hoje nós estamos experienciando um novo ciclo de dificuldades, onde alguns de nós estamos intoxicados pelas frustrações, pelas limitações postas a todos nós. E como uma forma de compreendermos como atravessar esse período, como vencer, fica a nossa sugestão
que buscamos uma aliança com Jesus, por buscar a sua proteção e certamente para que consigamos, através desse convívio íntimo, vivenciar o dia a dia de nossas vidas com muita dignidade, para que possamos vencer não a esta realidade, mas a realidade posta a nós como uma oportunidade de ascensão no entendimento, sobretudo no desenvolvimento do nosso espírito nesses dias de transição, de vivência profunda desse chamado para que alcancemos outros níveis de consciência que possamos angariar nesses dias essa experiência única para todos nós. Agradecemos por este momento e pedimos aos benfeitores que iluminem-nos a cada um de nós e que possamos, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso espírito familiar anjo guardião, de nossas comunidades, estarmos acesos na fé, na confiança, na bondade, para prosseguir a nossa luta diariamente, convictos que seremos alvo de vitória, de superação, de alcance dos nossos êxitos, dos nossos propósitos. Mais uma vez agradeço e peço permissão para, em nome de Jesus, finalizarmos este momento com todos. Paz do Senhor.